Abraão e sua esposa Sarai, quando ainda Deus Altíssimo não havia mudado seus nomes para Abraão e Sara. Estavam muito bem em Ur dos Caldeus, de onde saíram. Ur dos Caldeus, conhecida simplesmente como Ur, foi uma antiga cidade suméria, localizada na região que atualmente faz parte do Iraque, o Iraque moderno, perto da foz de dois grandes rios dessa região, que são o rio Tigre e o rio Eufrates, na região conhecida como Mesopotâmia. E Ur tinha várias características que a faziam se destacar, desde redes de irrigação. Os sumérios foram os que desenvolveram leis codificadas e uma cultura literária imensa. E claro, como Ur estava localizada na desembocadura desses rios, toda a região era influenciada por esses dois rios imensos, o rio Tigre e o rio Eufrates. Ur tinha acesso a rotas comerciais, fluviais e marítimas que não existiam em outras regiões. E isso transformou Ur em uma cidade de grande atividade econômica e grande prosperidade no comércio. Se alguém naquela época queria fazer negócios, morar em Ur era a melhor opção. A cidade de Ur era um importante centro de comércio, culturalmente também, um centro artístico com uma enorme tradição em cerâmica, escultura, em objetos artísticos, como foi demonstrado pela arqueologia. Mas, ao mesmo tempo, Ur era e se habilita uma cidade pagã. Com todos esses avanços, era uma cidade pagã. Sua arte era representada no paganismo. Seus objetos artísticos estavam todos relacionados com a idolatria. De fato, Ur era conhecida por seu zigurate. O zigurate era uma enorme estrutura, sabe? Formada por pedras com escadas até chegar ao topo daquele monumento, que se tornou um templo para adorar aos panteões, ao panteão de seus deuses. O zigurate de Ur é um dos exemplos mais famosos deste tipo de arquitetura em Todarava, na antiga Mesopotâmia. E claro, simbolizava a relação entre os deuses e os seres humanos. Em Ur, os pagãos acreditavam que os deuses podiam se tornar humanos, podiam encarnar nos humanos e ter relações com os humanos. Foi lá que Abraão nasceu, nessa cultura que Abraão nasceu. Seu pai tinha negócios lá em Ur e, economicamente, ele estava indo super bem lá. Sair de Ur seria uma loucura econômica. Sair de Ur era uma loucura. Deixar Ur para trás era deixar para trás o futuro econômico de qualquer família. E Abraão, junto com seu pai e o resto da família, eram pagãos, idólatras. Abraão, quando nasceu e viveu em Ur, ainda não conhecia o Deus único e verdadeiro. Era um idólatra. Junto com sua família e o resto da sociedade, servia aos deuses que eram adorados no zigurate. E segundo nossas fontes orais, Terá, o pai de Abraão, tinha um negócio bem-sucedido fabricando deuses, fazendo ídolos de diferentes materiais e vendendo-os no mercado local. Quando Hashem se revelou a Abraão, ele entendeu que não havia muitos deuses, mas apenas um, o Criador dos céus e da terra. Isso causou um sério problema familiar e social. Por quê? Porque Abraão
assim que descobriu que havia um único Deus e não muitos, começou a ensinar o monoteísmo ao próprio pai, para a sua família, para os seus amigos na cidade. Isso causou uma grande comoção. O assunto chegou às autoridades que deram atenção a isso. E apesar de seus esforços para dissuadir seu filho, Abraão insistia que havia um único Deus e que tudo mais era fantasia humana. E aproveitando um dia que seus pais saíram e o deixaram à frente da oficina dos deuses, sabe o que fez Abraão, Isabelita? Pegou um martelo e quebrou em pedaços todas as estatuetas do seu pai, as que ele vendia no mercado, exceto uma, não tocou naquela, tem uma que não tocou. Para aquela única que ele não destruiu, deixou o martelo ao lado. Quando seus pais voltaram e viram o desastre ocorrido no negócio, ficaram de cabelos em pé. Quem poderia ter feito tudo aquilo senão Abraão com suas loucuras contra os deuses? Então eles o chamaram e o interrogaram. E Abraão propôs como resposta que, certamente, o responsável pela destruição de todos aqueles ídolos, de todos aqueles deuses, era o único que estava intacto com o martelo ao lado. Você está louco? Disse Tataré a seu filho. Como você acha que esse pedaço de pedra poderia ter feito tudo isso? Justamente foi o momento que Abraão estava esperando para expor ao pai a verdade do monoteísmo. Pai, disse Abraão, se agora você percebe que é impossível que esse pedaço de pedra tenha saído dali e destruído todos esses deuses, como você acha que um deles poderia ter feito o sol, a lua e as estrelas? Convencido por seu filho, Terá e toda a sua casa se tornaram monoteístas naquele dia. Tornaram-se monoteístas. Renunciaram à crença em muitos deuses e aceitaram o Deus de Abraão como seu único e verdadeiro Deus e mais ninguém. O caso chegou ao conhecimento das autoridades, que agora não só estavam chamando a atenção de Abraão, como também o condenaram a morrer em uma fornalha de fogo. No entanto, aconteceu um milagre. Abraão saiu ileso de lá. Deus enviou seus anjos e eles o resgataram do fogo. A vida, no obstante, tornou-se impossível para eles politicamente. Foram perseguidos e foi nessas circunstâncias que Taré saiu de Ur com Abraão, Sarai, Ló e tudo o que tinham, e se estabeleceram em Harã. O texto bíblico nos expressa da seguinte maneira, Gênesis, capítulo 11, verso 31. E Terá tomou Abraão seu filho e a seu neto Ló, filho de Harã, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saíram juntos de Ur dos Caldeus. E chegaram a Harã, e ali se estabeleceram. O que fizeram quando chegaram a Harã? Dedicaram-se à pecuária, dedicaram-se ao comércio de peles, foram super bem em Harã. E ali morreu Taré, pai de Abraão.